Esse é o programa Conversando com a Sociedade. Eu sou a jornalista Simone Carvalhal Farago. Vamos falar de filosofia em 24 vídeos com o tema O que é o pensamento social atual à luz dos filósofos antigos. Este tema nos trará um autoconhecimento. Estamos aqui e continuamos essa jornada com um médico psiquiatra, historiador com mestrado em antropologia e com licenciatura plena de filosofia, Hélder Farago, aonde a filosofia será o foco deste estudo, embora ele use de todas as matérias para entendimento deste foco. O que esse século de Nietzsche nos afeta hoje, vídeo 4. Continuando Nietzsche, nesse vídeo falaremos de sua obra A Gaia Ciência. Vamos começar citando alguns versos de Nietzsche que estão nessa obra. Aos virtuosos. Também nossas virtudes devem ter os pés ligeiros. Como os versos de Homero, é preciso que venham e vão. Não fique no rés do chão. Não suba alto demais. O mundo parece mais belo a meia altura. Por exemplo, hoje se pensa em subir o mais alto possível. E um exemplo disso é a salvação cristã, aonde subiremos aos céus. Explica para nós. Nietzsche estava errado em relação a isso? Eu vejo aqui que o que Nietzsche diz serve para não buscarmos o que não é para nós em prol de apenas subir, mas que devemos subir no tocante àquilo que nos pertence. Como também podemos falar de nos contentarmos com o que é para nós, por exemplo, um dom profissional. Ele não se refere a nos contentarmos com a miséria, e isso ele reprovava. Isso me lembra o meio-termo de Aristóteles, quando ele é contra os extremos. Nietzsche, nessa obra, passa seus conceitos através de aforismos, versos, mais diretamente, e não através de personagens sobre arte, moral, história, política, conhecimento, religião, mulheres, guerras, ilusão e verdade. Também nessa obra, ele fala do que ele chama de morte de Deus, que havia na sua época, século XIX. Com o iluminismo coexistia o racionalismo, e essa morte de Deus se refere ao excesso de racionalismo para se analisar as coisas e a negação dos princípios cristãos, que gera o niilismo. A negação de Deus era que tudo o que acontecia não tinha a ver com Deus para as pessoas. Com o passar dos séculos, a humanidade foi adquirindo equilíbrio. Sobre esse racionalismo, já se entende, por exemplo, que a própria ciência foi criada por Deus, mas que ela não pode ser negada, enquanto contribuir para a salvação ou desenvolvimento do ser enquanto morador terrestre. É hoje o que se pensa que o próprio Deus aprova. É diferente a negação de Deus com a inversão de valores que se vê hoje no mundo, na política, na mídia, nas relações, que significa dizer que o que é certo é errado e vice-versa. Uma vez que existe uma verdade, como disse Agostinho, uma coisa é negar, outra coisa é distorcer. Isso Nietzsche, infelizmente, não viveu para ver. Não confundir a transvaloração de Nietzsche com inversão de valores.
A transvaloração significa escolher valores melhores em detrimento dos piores. Uma seleção positiva. Enquanto a inversão de valores, uma degradação da verdade, pois se valoriza o que é falso ou errado, o que não é virtude. Então, nessa obra, ele começa com aforismos que citaremos os mais importantes. Depois, falaremos dos livros que compõem esse livro maior em textos corridos. Pode começar. Minha felicidade. Depois de estar cansado de procurar, aprendi a encontrar. Depois que um vento se opôs a mim, navego com todos os ventos. Intrépido. Onde quer que estejas, cava profundamente. A teus pés está a nascente. Deixa os obscurantistas gritar. Embaixo está sempre o inferno. Aos virtuosos. Até mesmo nossas virtudes devem ter o passo leve, para ir e vir, como os versos de Homero. O desdenhoso. Como ando semeando ao acaso, me tratam de desdenhoso. Você é tratado segundo o que semeia. Aquele que bebe em copos muito cheios, os deixa transbordar ao acaso. Não continuem a pensar mal do vinho. Fala do que acontece na abundância da prosperidade. Para os dançarinos. Gelo liso, um paraíso. Para quem sabe dançar bem. Deus nos capacita para coisas. Ferrugem. Necessitas também de ferrugem. Ser constante não basta. Senão dirão sempre de ti. É muito jovem. Ferrugem aqui é experiência. Remédio para o pessimista. Tu te queixas porque não encontra nada a teu gosto? Então, são sempre teus velhos caprichos? Ouço-te praguejar, gritar, escarrar. Perco a paciência, meu coração se despedaça. Ouve, meu amigo, decide-te livremente a engolir um pequeno sapo gordo, depressa e sem sequer olhar para ele. É remédio soberano para a dispepsia. Não se tem paciência com pessimista. Consolo para os principiantes. Vejam a criança, os porcos gruem em torno dela. Abandonada a si mesmo, os artelhos encolhidos. Só sabe chorar e chorar mais ainda. Será que um dia vai aprender a ficar de pé e caminhar? Não tenho medo. Muito em breve, penso, poderão ver a criança dançar. Logo que conseguir manter-se de pé, haverão de vê-la caminhando de cabeça para baixo. Gelo. Sim, às vezes faço gelo. É útil para digerir. Se tivesse muito que digerir, como gostarias de meu gelo. Às vezes é preciso ser individual. Precaução. Não é bom viajar nessa região. E se tens espírito, tem cuidado em dobro. Vão te atrair e vão te amar a ponto de te dilacerarem. Espíritos exaltados, sempre lhes falta espírito. Ele fala do falso amor ou falsidade. Não. Ele fala da precaução contra o falso amor ou falsidade. Então, agora, vamos aos livros inseridos nessa obra A Gaia Ciência. Livro 1. Livro 1. Aqueles que ensinam o objetivo da vida. Quer considere o homem com um olhar benevolente ou malevolente, vejo-os todos e cada um em particular fazer a mesma coisa, a saber, o que é útil para a sobrevivência da espécie.
Ora, não é por amor a essa espécie que agem assim, mas simplesmente porque não há neles nada mais antigo, nada mais forte, mais inexorável, mais invencível do que esse instinto, porque esse instinto é precisamente a essência da nossa espécie e de nosso rebanho. Habitualmente, não se vê mais longe que 5 passos, e se acredita poder classificar cuidadosamente seu próximo em homens úteis e em homens prejudiciais, em bons e maus. Mas quando se toma tempo para refletir mais delongamente sobre o todo, acaba-se por desconfiar dessa cuidadosa distinção, antes de renunciar a ela totalmente. De fato, o homem mais prejudicial pode ser o homem mais útil para a conservação da espécie. Com efeito, ele sustenta em si ou possui influência nos outros instintos sem os quais a humanidade estaria há muito entorpecida ou corrompida. Julgar se os homens são bons ou maus pode ser a partir do objetivo de seu relacionamento com os outros, priorizando esse foco, funcionando assim nessa base. Porque, segundo o cristianismo, o que temos de mais importante é o relacionamento com Deus e com os outros, do que criar coisas materiais. Maus podem, em determinados momentos, serem úteis, pois também foram criados por Deus. Ser úteis, pois também foram criados por Deus. Mas, com certeza, uma hora vem o seu declínio. A Bíblia diz que cabe a Deus usar os maus para abençoar, pois também os criou, e dar fim deles, pois também os criou, e dar fim deles na hora certa, e cabe a nós, seres humanos limitados, definir quem é bom e nos relacionarmos com eles, nos apartando dos maus, pois não podemos usá-los sem nos prejudicar. Diz sua palavra. Nesse livro 1, Nietzsche faz uma previsão de mundo já desde o século XIX. O que poderá muito bem ser verificado quando a humanidade estiver incorporado à máxima. A espécie é tudo, o indivíduo não é nada. E quando cada um dispuser, a cada momento, de um acesso a essa liberação derradeira, a essa derradeira irresponsabilidade, algo coletivo. Como hoje o mundo está em relação a essa previsão de Nietzsche? A busca da materialidade para a preservação física da espécie, não consistindo isso uma prosperidade, seriam todos subjugando o indivíduo, pode-se ver hoje ainda em propostas mundiais como a colocação de chips cerebrais, pois estudos da Universidade de Cambridge relatam que os detentores do chip têm consciência coletiva com perda da consciência individual do próprio eu, o que dá direito a um salário universal para a humanidade. Mas hoje ainda se busca na maioria das pessoas uma prosperidade como um todo, valorizando as necessidades do eu, como formação de família, por exemplo. E isso tem a ver com o livro de Apocalipse na Bíblia? Nietzsche com certeza leu. Teria ele entendido isso a partir dali? No Apocalipse bíblico, que fala da segunda vinda de Cristo, a qual os cristãos creem, diz que depois do arrebatamento, as pessoas que não aceitaram Jesus usarão a marca na testa ou nas mãos, com a qual poderão comprar coisas materiais somente as que tiverem, mas serão condenadas ao inferno por isso. Essa marca, com certeza, é o chip cerebral, pois estamos nos últimos tempos da vinda de Cristo. E o chip é exatamente na testa ou na mão, e será usado para comprar e vender coisas.
Mas não dá para saber se essa previsão de Nietzsche sobre o mundo coletivizado, subjugando a individualidade, ele tirou necessariamente do Apocalipse, mas pode ser. Hoje, o que se vê mesmo é a individualidade prevalecendo junto com a racionalidade, mesmo para as pessoas cristãs, que hoje raciocinam sobre a palavra de Deus, comportamento detectado por Habermas. Continuando a previsão, ele diz: talvez então o riso tenha se aliado à sabedoria. Talvez então resulte nada mais do que Gaia ciência. Gaia é nome grego que significa terra. Enquanto se espera, tudo caminha de maneira diferente. A comédia da existência ainda não se tornou consciente de si mesma. Continuamos ainda na época da tragédia, na época das morais e das religiões. Lendo o livro 1, percebi que Nietzsche também está falando da importância da religião, que foi tema da nossa aula 3. Pode citar para nós como ele interpreta isso? Suas falas. Está aqui na continuação. Nietzsche diz: o que significa essa perpétua aparição de fundadores de morais e de religiões novas, de instigadores da luta pelas avaliações morais, instinto que reina de uma forma igual nos homens superiores como nos homens comuns, o instinto de conservação que se manifesta de tempos em tempos sob a aparência da razão ou de paixão intelectual. Então se apresenta cercado de inúmero séquito de brilhantes motivos, e quer a todo custo fazer esquecer que no fundo não é mais que impulso, instinto, loucura e ausência de razão. É preciso amar a vida, pois. É preciso que o homem ative sua vida e aquela do próximo, pois. Nietzsche diz aqui neste texto que a religião é importante como incentivo à vida em todos os sentidos. E religiosos fazem parte desse incentivo uns aos outros. E assim, Nietzsche diz que os religiosos valorizam a individualidade, são professores da razão de viver e que não podemos com isso rir da nossa existência. No livro 2, dentro desse livro maior, A Gaia Ciência, fala sobre consciência intelectual. Como era no espaço, local e época em que vivia, você mesmo pode comparar com hoje. Refaço sem cessar a mesma experiência e sem cessar resisto. Não quero crer nela, apesar de sua evidência. À maioria dos homens falta consciência intelectual. Sim, muitas vezes tive a impressão que reivindicar semelhante consciência fazia de mim um ser solitário, e nas cidades mais populosas era como se eu estivesse num deserto. Todos continuam olhando para mim com olhos estranhos e continuam a se servir de sua balança, designando uma coisa boa, outra má. Ninguém colhe de vergonha quando dou a entender que os pesos de que se servem não são bastante pesados. Ninguém tampouco se indigna contra mim, quando riem, muito riem de minhas dúvidas. Quero dizer, a maioria dos homens não acha desprezível acreditar e viver de forma coerente com isso, sem ter pesado de antemão as razões últimas e certas. Sem mesmo ter se dado ao trabalho de encontrar essas razões, os homens mais dotados e as mulheres mais nobres fazem parte desse número. Mas que me importa a bondade, a fineza e o gênio, se o homem que possui essas virtudes tolera nele uma má-fé que se assemelha, se a necessidade de certeza não é mais nele o desejo mais profundo, a mais íntima necessidade, como que distingue os homens superiores dos homens inferiores. Encontrei em certos homens piedosos
um ódio contra a razão pela qual lhes fiquei agradecido. Assim se revelava, pelo menos, sua má consciência intelectual. Mas encontrar-se no meio dessa discórdia e de toda essa maravilhosa incerteza, dessa complexidade da vida, e não interrogar, não tremer com a alegria de interrogar, nem mesmo odiar o interrogador, é isso que acho desprezível e é esse sentimento de desprezo que começo a procurar. Basta um nada para me levar a acreditar sempre que cada homem possui, como homem, esse sentimento. Essa é a minha injustiça. Nietzsche critica a ignorância de sua época. E no livro 3? E no livro 3, o que diz? Vamos ler o livro 3? Sobre nobre e vulgar. Vamos entender o que isso consiste. Para os caracteres vulgares, todos os sentimentos nobres e generosos parecem deslocados e, por conseguinte, na maioria das vezes, inverossímeis. Piscam o olho quando ouvem falar disso e parecem dizer: deve haver aí um proveito qualquer, mesmo se escapa a olhar. Mostram-se desconfiados com relação ao homem nobre, como se este procurasse seu benefício com artifícios. Se a ausência de intenções egoístas e de lucros pessoais no nobre transparecem no olhar, eles fazem desse senhor uma espécie de louco. Sabem demonstrar desprezo por sua alegria e riem do brilho do seu olhar. Como pode alguém regozijar-se com seu prejuízo? Como pode querer um prejuízo de olhos abertos? Sua razão deve estar realmente afetada. Assim pensam do nobre, com olhar de desprezo, com olhar que demonstram quando vem um alienado comprazer-se com sua ideia fixa. O caráter vulgar se distingue pelo fato de que jamais perde de vista o seu proveito. Esse é o seu instinto mais forte e mais violento. Não se deixar levar para atos inadequados. Essa é sua sabedoria e sua identidade. Comparada à natureza vulgar, a natureza superior é a mais desrazoável, pois o homem nobre, generoso, aquele que se sacrifica, sucumbe de fato a seus instintos. Em seus melhores momentos, sua razão faz uma pausa. Um animal que protege seus filhotes, com risco de sua vida, ou que no período do cio acompanha a fêmea até a morte, sua razão também faz uma pausa, pois o prazer que lhe proporciona sua ninhada ou sua fêmea e o receio de ser privado o dominam inteiramente. Torna-se ainda mais animal do que habitualmente, assim como ocorre com o homem nobre e generoso. Este experimenta sensações de prazer ou de desprazer com tal intensidade que o intelecto deveria se calar ou se colocar a serviço dessas sensações. Então seu coração sobe a cabeça e se fala de paixão. Aqui e acolá se encontra também o oposto deste fenômeno, e de alguma forma a inversão da paixão. Por exemplo, em Fontenelle, a quem dizia um dia, pondo-lhe a mão no coração: o que você tem aqui, meu caro, também é cérebro. É a desrazão ou a falsa paixão que o vulgar despreza no homem nobre, sobretudo quando essa paixão se concentra em objetos cujo valor lhe parece realmente fantasioso e arbitrário. Irrita-se contra aquele que sucumbe à paixão do ventre, mas compreende, no entanto, a atração que essa tirania exerce. Em contrapartida, não explica como se pode, por exemplo, o amor do conhecimento pôr em risco sua saúde e sua honra. O gosto das naturezas superiores se prende às exceções, às coisas que deixam frio e parecem não ter sabor. A natureza superior tem uma escala de valores que lhes é peculiar. Além disso, geralmente acredita não ter escala de valores em sua idiosincrasia do gosto. Congela, pelo contrário, seus valores e não valores particulares em valores e não valores universais e cai assim no incompreensível e no irrealizável. E muito raro que uma natureza superior conserve razão bastante para considerar e tratar os homens comuns como homens comuns.
Geralmente acredita em sua paixão como uma paixão que se esconde nas outras, e essa crença desperta justamente seu ardor e sua eloquência. Mas, se os homens de exceção não consideram eles próprios como exceções, como é que alguma vez poderiam compreender as naturezas vulgares e avaliar sua regra de uma forma equitativa? Falam então, eles também da loucura, da inadequação e do espírito fantasioso da humanidade, totalmente surpresos por causa do frenesi do mundo que não quer reconhecer o que lhe importa. Essa é a eterna justiça dos homens nobres. Aqui, socorrer os filhotes em perigo, correndo risco, na verdade, não é uma desrazão, porque a razão seria não socorrer. Um ato de egoísmo. É o que a razão diria? Não, porque a razão mede deveres e valores. É racional o dever de socorrer alguém em perigo, pois decide-se pela responsabilidade disto, ou mesmo raciocinar que o amor é um bem que vale a pena se arriscar para salvar. Instinto que reina de uma forma igual nos homens superiores como nos homens comuns, o instinto de conservação se manifesta de tempos em tempos sob a aparência da razão ou de paixão intelectual. Então se apresenta cercado de inúmero séquito de brilhantes motivos e quer a todo custo fazer esquecer que no fundo não é mais que impulso, instinto, loucura e ausência de razão. É preciso amar a vida, pois. É preciso que o homem ative sua vida e aquela do próximo, pois. Nietzsche diz aqui neste texto que a religião é importante como incentivo à vida em todos os sentidos. E religiosos fazem parte desse incentivo uns aos outros. E assim, Nietzsche diz que os religiosos valorizam a individualidade, são professores da razão de viver e que não podemos com isso rir da nossa existência. No livro 2, dentro desse livro maior, A Gaia Ciência, fala sobre consciência intelectual. Como era no espaço, local e época em que vivia, você mesmo pode comparar com hoje. Refaço sem cessar a mesma experiência e sem cessar resisto. Não quero crer nela, apesar de sua evidência. À maioria dos homens falta consciência intelectual. Sim, muitas vezes tive a impressão que reivindicar semelhante consciência fazia de mim um ser solitário, e nas cidades mais populosas era como se eu estivesse num deserto. Todos continuam olhando para mim com olhos estranhos e continuam a se servir de sua balança, designando uma coisa boa, outra má. Ninguém cora de vergonha quando dou a entender que os pesos de que se servem não são bastante pesados. Ninguém tampouco se indigna contra mim, quando muito riem de minhas dúvidas. Quero dizer, a maioria dos homens não acha desprezível acreditar e viver de forma coerente com isso, sem ter pesado de antemão as razões últimas e certas. Sem mesmo ter se dado ao trabalho de encontrar essas razões, os homens mais dotados e as mulheres mais nobres fazem parte desse número. Mas que me importa a bondade, a fineza e o gênio, se o homem que possui essas virtudes tolera nele uma má-fé que se assemelha, se a necessidade de certeza não é mais nele o desejo mais profundo, a mais íntima necessidade, como que distingue os homens superiores dos homens inferiores. Encontrei em certos homens piedosos um ódio contra a razão pela qual lhes fiquei agradecido. Assim se revelava, pelo menos, sua má consciência intelectual. Mas, encontrar-se no meio dessa discórdia, de toda essa maravilhosa incerteza, dessa complexidade da vida, e não interrogar, não tremer com a alegria de interrogar,
nem mesmo odiar o interrogador, é isso que acho desprezível e é esse sentimento de desprezo que começo a procurar. Basta um nada para me levar a acreditar sempre que cada homem possui, como homem, esse sentimento. Essa é a minha injustiça. Nietzsche critica a ignorância de sua época. E no livro 3? E no livro 3, o que diz? Vamos ler o livro 3? Sobre nobre e vulgar. Vamos entender o que isso consiste. Para os caracteres vulgares, todos os sentimentos nobres e generosos parecem deslocados e, por conseguinte, na maioria das vezes, inverossímeis. Piscam o olho quando ouvem falar disso e parecem dizer: deve haver aí um proveito qualquer, mesmo se escapa a olhar. Mostram-se desconfiados com relação ao homem nobre, como se este procurasse seu benefício com artifícios. Se a ausência de intenções egoístas e de lucros pessoais no nobre transparecem no olhar, eles fazem desse senhor uma espécie de louco. Sabem demonstrar desprezo por sua alegria e riem do brilho do seu olhar. Como pode alguém regozijar-se com seu prejuízo? Como pode querer um prejuízo de olhos abertos? Sua razão deve estar realmente afetada. Assim pensam do nobre, com olhar de desprezo, com olhar que demonstram quando vem um alienado comprazer-se com sua ideia fixa. O caráter vulgar se distingue pelo fato de que jamais perde de vista o seu proveito. Esse é o seu instinto mais forte e mais violento. Não se deixar levar para atos inadequados. Essa é sua sabedoria e sua identidade. Comparada à natureza vulgar, a natureza superior é a mais desrazoável, pois o homem nobre, generoso, aquele que se sacrifica, sucumbe de fato a seus instintos. Em seus melhores momentos, sua razão faz uma pausa. Um animal que protege seus filhotes, com risco de sua vida, ou que no período do cio acompanha a fêmea até a morte, sua razão também faz uma pausa, pois o prazer que lhe proporciona sua ninhada ou sua fêmea e o receio de ser privado o dominam inteiramente. Torna-se ainda mais animal do que habitualmente, assim como ocorre com o homem nobre e generoso. Este experimenta sensações de prazer ou de desprazer com tal intensidade que o intelecto deveria se calar ou se colocar a serviço dessas sensações. Então seu coração sobe a cabeça e se fala de paixão. Aqui e acolá se encontra também o oposto desse fenômeno, e de alguma forma a inversão da paixão. Por exemplo, em Fontenelle, a quem dizia um dia, pondo-lhe a mão no coração: o que você tem aqui, meu caro, também é cérebro. É a desrazão ou a falsa paixão que o vulgar despreza no homem nobre, sobretudo quando essa paixão se concentra em objetos cujo valor lhe parece realmente fantasioso e arbitrário. Irrita-se contra aquele que sucumbe à paixão do ventre, mas compreende, no entanto, a atração que essa tirania exerce. Em contrapartida, não explica como se pode, por exemplo, o amor do conhecimento pôr em risco sua saúde e sua honra. O gosto das naturezas superiores se prende às exceções, às coisas que deixam frio e parecem não ter sabor. A natureza superior tem uma escala de valores que lhes é peculiar. Além disso, geralmente acredita não ter escala de valores em sua idiosincrasia do gosto. Congela, pelo contrário, seus valores e não valores particulares em valores e não valores universais e cai assim no incompreensível e no irrealizável. E muito raro que uma natureza superior conserve razão bastante para considerar e tratar os homens comuns como homens comuns. Geralmente acredita em sua paixão como uma paixão que se esconde nas outras, e essa crença desperta justamente seu ardor e sua eloquência. Mas, se os homens de exceção não consideram eles próprios como exceções, como é que alguma vez poderiam compreender as naturezas vulgares
e avaliar sua regra de uma forma equitativa? Falam então, eles também da loucura, da inadequação e do espírito fantasioso da humanidade, totalmente surpresos por causa do frenesi do mundo que não quer reconhecer o que lhe importa. Essa é a eterna justiça dos homens nobres. Aqui, socorrer os filhotes em perigo, correndo risco, na verdade, não é uma desrazão, porque a razão seria não socorrer. Um ato de egoísmo. É o que a razão diria? Não, porque a razão mede deveres e valores. É racional o dever de socorrer alguém em perigo, pois decide-se pela responsabilidade disto, ou mesmo raciocinar que o amor é um bem que vale a pena se arriscar para salvar. Aqui e acolá se encontra também o oposto deste fenômeno, e de alguma forma a inversão da paixão. Por exemplo, em Fontenelle, a quem dizia um dia, pondo-lhe a mão no coração: "O que você tem aqui, meu caro, também é cérebro. É a desrazão ou a falsa paixão que o vulgar despreza no homem nobre, sobretudo quando essa paixão se concentra em objetos cujo valor lhe parece realmente fantasioso e arbitrário. Irrita-se contra aquele que sucumbe à paixão do ventre, mas compreende, no entanto, a atração que essa tirania exerce. Em contrapartida, não explica como se pode, por exemplo, o amor do conhecimento pôr em risco sua saúde e sua honra. O gosto das naturezas superiores se prende às exceções, às coisas que deixam frio e parecem não ter sabor. A natureza superior tem uma escala de valores que lhes é peculiar. Além disso, geralmente acredita não ter escala de valores em sua idiosincrasia do gosto. Congela, pelo contrário, seus valores e não valores particulares em valores e não valores universais, e cai assim no incompreensível e no irrealizável. E muito raro que uma natureza superior conserve razão bastante para considerar e tratar os homens comuns como homens comuns. Geralmente acredita em sua paixão como uma paixão que se esconde nas outras, e essa crença desperta justamente seu ardor e sua eloquência. Mas, se os homens de exceção não consideram eles próprios como exceções, como é que alguma vez poderiam compreender as naturezas vulgares e avaliar sua regra de uma forma equitativa? Falam então, eles também da loucura, da inadequação e do espírito fantasioso da humanidade, totalmente surpresos por causa do frenesi do mundo que não quer reconhecer o que lhe importa. Essa é a eterna justiça dos homens nobres. Aqui, socorrer os filhotes em perigo, correndo risco, na verdade, não é uma desrazão, porque a razão seria não socorrer. Um ato de egoísmo. É o que a razão diria? Não, porque a razão mede deveres e valores. É racional o dever de socorrer alguém em perigo, pois decide-se pela responsabilidade disso, ou mesmo raciocinar que o amor é um bem que vale a pena se arriscar para salvá-lo. E isso é uma decisão racional. E no livro 4, que fala sobre o que conserva a espécie. Ele fala então que os espíritos mais fortes e mais maldosos que até agora promoveram os maiores progressos da humanidade reacenderam sem cessar as paixões que adormeciam. Toda a sociedade organizada adormece as paixões. Despertaram sem cessar o sentido de comparação, da contradição, o gosto pelo novo, pelo ousado, por aquilo que ainda não foi tentado. Obrigaram a homens a contrapor a opinião à opinião, tipo de ideal a tipo de ideal, pelas armas, pela derrubada dos marcos fronteiriços, pela violação da piedade, na maioria das vezes,
mas também por novas religiões e novas morais. Nietzsche também fala nesse livro da resistência das pessoas ao novo, porque o novo traz disruptivas e muda tradições, mas é preciso selecionar o novo que nos faz bem, se dispondo a ele, e recusar o novo que é prejudicial. Nietzsche se refere a conquistas por guerras, não só de fronteiras, como também a transformação cultural que isso acarreta. Como, por exemplo, na Idade Média, na conquista dos sedentários pelos bárbaros, ou guerras de seu tempo, mas ainda não havia ocorrido a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, com seus avanços tecnológicos, nem a Segunda, com seu acordo então de paz. Para ele, essas pessoas más que fizeram guerras trouxeram avanços necessários para a conservação da espécie. Há de se observar que, se guerras foram necessárias, hoje se busca, pelos direitos humanos, a paz. Porque até que ponto guerras seriam destrutivas e não valeriam a pena, como hoje temos a bomba atômica, e fariam o sentido contrário, o da destruição. A humanidade hoje alcançou um patamar com a definição dos territórios mundialmente conseguido na Segunda Guerra Mundial e valores vindos do iluminismo, como direitos humanos, igualdade, desenvolvimento das telecomunicações, que hoje as guerras não têm mais, e a função de mistura de culturas. Mas esse quem faz é a globalização, através dos meios de comunicação e transportes envolvidos, facilitando a mistura cultural. No próximo programa, falaremos do que esse século de Nietzsche nos afeta hoje, vídeo 5.